Pessoal, dicas em relação às questões que estão faltando. Tens que lembrar o que é condução. Defina a condução. Essa é uma boa. Convecção. E o que mais? Condução é de condutor. Convecção é de radiação. Radiação tem sinônimo, hein? Irradiação. Eu já vi gente dizer que radiação é quando vai, irradiação é quando vem. Não. Radiação e radiação são sinônimos. Aonde que ocorre? Isso, cuidado, hein? Eu já ouvi questão de vestibular falar a condução ocorre somente no sólido. Já está errado. Principalmente sólidos. Tem condução líquida. Olha só que legal. Olha, tem. A condução, quando ocorre... A energia por condução. A energia está fluindo por condução. Então, quando tem aquele negócio de usar a água como meio lá e jogar energia na água para pegar energia para outra coisa. Ali, na verdade, não vai ser assim, olha só. Condução do líquido, como ele falou, quando é que pode ocorrer? Imagina que eu boto água aqui. Bem aqui nessa azulejo marronzinho tem água, nossa piscina. Aí eu quero fazer uma piscina aquecida. Mas sei lá, eu não tenho onde jogar dinheiro fora, eu vou, em vez de aquecer a água da piscina, eu vou aquecer o fundo da piscina. Eu vou deixar o fundo da piscina aquecido. Aí como o azulejo do fundo vai aquecer, automaticamente vai aquecer a água. A pergunta é, como é que o azulejo aquecido vai transmitir o calor para a água que está ali em contato com ele? As moléculas do azulejo começam a vibrar mais, não é? Como tem molécula de água encostada na molécula do azulejo, a molécula da água começa a vibrar mais. Ou seja, o calor vai do sólido para o líquido por condução. Aí depois que a primeira camada de água aqueceu, como é que esse calor se espalha pela piscina? Convecção. Aí a água sobe, a água fria desce, vão trocando de lugar, tá beleza? Então é importante lembrar que se eu tenho um sólido em contato com um gás, como aqui na parede, se essa parede aquece, o gás vai se aquecer por condução. E depois ele vai se espalhar pela sala por convecção. Por isso que não é correto falar que não existe condução em gases e líquidos. Existe, principalmente no interstício, na separação entre sólido e líquido ou sólido e gás. Principalmente nos sólidos. Aqui? Somente aí, né? Aí tu pode falar, tá correto? Tá correto? Aliás, tu pergunta pra Fafá, porque eu sempre confundo se é fluidos ou fluidos. Tem aceito, tem quase certeza. Eu não sei, cara. Eu vou te falar que eu fico confuso. Eu acho que tem aceito. É, com a Fafá. A Fafá, ela manja disso. Ela é a rainha dessa tudo, né? Em relação à língua, é ela. Oi. Olha, vocês estão me quebrando as pernas, hein? A Fafá é a rainha da língua. Não é problema. Vocês são foda, hein, cara? Brincadeira. A gente tem que falar disso do mesmo. Fafá, me perdoa. Eu sei que tu é boa de língua, mas eu não tô falando. Não que talvez não seja, né? Mas ó, vocês estão confusos que é o menino que tem que ser melhor de língua. Vou dar uma contribuição importante. Deixa o amigo participar. O que ele falou? Tá falando sério, pô, não é sacanagem, pô. Falou que só isso aqui quando ele voltava. Ah, que bicho. Sai fora. Você quer ficar falando disso? Daí o gás. Foi que Mas depois você falou que mas começando a falar que eu sou. Então, de fluido pra fluido. É isso? Olha só. É isso aí, é isso aí. Ó, é bacana o que tu falou. Perfeito. Primeiro que deu uma acalmada, né? Mas olha só. Ele falou correto. Na hora de tentar ser didático para mostrar que a condução pode ocorrer entre um sólido e um gás, eu exemplifiquei. Tem um gás em contato com o sólido. Se esse sólido aquece, essa primeira camada de gás vai começar a vibrar mais por condução. Outra, cara, a primeira molécula que começou a vibrar mais, ela já sai mais agoniada pela sala, transmitindo o resto do calor para o resto do gás. A molécula de gás sai quicando pela sala, transmitindo por convecção parte da energia. Por isso que está correto o que a gente falou. Na hora que o sólido transmitiu energia para as primeiras moléculas, o fez por condução.
Porque a molécula de gás estava parada vibrando e atingiu a molécula de gás que estava passando por ali naquele momento. Então recebeu uma pancada molécula a molécula, condução. Mas depois que essa molécula com energia saiu quicando no meio das moléculas menos energéticas e transferiu parte da sua vibração para as outras, aí já é convecção. Só que aí já é gás-gás. Já não é mais sólido gás. Então... Certo? Perfeito, a nossa colocação está tudo correto. Não, nada. Galerinha, olha só. Aqui, o que eu falo em relação aos meios possíveis? Sólido, líquido, gás, e isso aqui é marcante, é vácuo. Eu lembro que logo comecei a dar essa aula, eu batia na tecla, vácuo, vácuo, vácuo. Aí chegava na prova e perguntava, a radiação pode ocorrer no sólido? Não, vácuo. Entendeu? Eu gravava vácuo e esquecia que o resto pode. Mas, pô, gente, olha pro vidro, cara. O vidro não é a luz atravessando um sólido? E a luz não é prima do infra... só muda a frequência, certo? Então ela é lembrar que vidro atravessa radiação. Me dá o exemplo de líquido. Água é o líquido. Cara, pega o copo, bota lá, tu não consegue ver através da água. E aí, radiação eletromagnética atravessa a água? Se a luz está atravessando, né? O infravermelho, por exemplo, que é primo da luz, por que não? Me dá um exemplo de um gás sendo percorrido por radiação. Agora né? Tem um gás aqui entre a gente, a radiação está atravessando com tranquilidade esse gás, né? Mas vácuo, não pode esquecer. Como é que o calor do Sol chega até a Terra? É a única maneira. O que faz a condução existir? O calor é transmitido, isso, átomo a átomo, de átomo para átomo. Aliás, masculino e palavras iguais, né? Não tem como. Convecção, palavra-chave. Isso, tem que ter movimento de massa. A matéria tem que estar se deslocando. Por que ela acaba se movimentando, a matéria, na convecção? Diferença de o quê? O que faz? A diferença de temperatura que causa esse movimento, mas tem outra maneira de explicar isso. Por que o ar quente sobe e o ar frio desce? Porque é mais leve. Denso, né? A densidade, porque o ar quente fica menos denso, por isso que ele sobe. O ar frio é mais denso, por isso que ele afunda. Qual é a menor densidade? Quando que a água atinge sua menor densidade? 4 graus. 4 graus positivos, a profundeza abissal lá, qual é a temperatura? 4 graus. Porque a água que afunda de verdade é que está a 4 graus. Aumentou a temperatura, ela flutua na água a 4 graus. Por isso que nas profundezas abissais 4 graus, por isso não congela, lembra? Ô, professor, aquele negócio de flotação lá dos lixos, sabe? Quando vai coisar a água. Então, é por causa da densidade, né? A gente tava lá naquele... Como é que é o nome lá do... Tratamento de esgoto. A gente foi lá, o cara falou que era por causa da gravidade. Faz diferença. Não, olha só. Olha que interessante isso, cara. Bacana, bacana. Ele não deixa de estar certo. Os dois estão corretos. Aí é que tá o bacana, é o cara ter a física para entender que os dois estão certos. Esse final de semana eu estava conversando com um advogado que estava tendo um problema, ele está defendendo um cara de um caminhão, que bateu num ônibus, bateu num caminhão lá, e ele contratou um cara para fazer uma perícia, para explicar fisicamente o que aconteceu no processo e descobrir quem foi o culpado. O engenheiro que fez o processo, ele descreve o seguinte, o avião tombou para a esquerda, o ônibus tombou para a esquerda ao fazer a curva para a direita por causa da força centrífuga. Porra, o engenheiro, cara, falando em força centrífuga, que não existe naquele referencial. Tu vê, né? É mais fácil pro leigo, de repente, escutar a força centrífuga que empurra para fora da curva do que entender que a inércia quer fazer o ônibus andar reto. E o motorista, por atrito, tenta fazer as rodas fazer a curva para dentro. Como a carroceria quer passar reto e as rodas com atrito vieram para dentro da curva, o caminhão tomba para a esquerda. Mas não teve força centrífuga que empurrou ele para fora. Foi a inércia que manteve ele em linha reta. Qual é o perigo disso? O cara tá certo no laudo dele, tá tudo bonitinho. Mas chega o perito do juiz e fala o seguinte, meu querido, como explicar que... Qual é o embasamento físico da tua explicação se aqui neste livro, em todos esses outros, nessa tese de mestrado, está afirmando que não existe força centrífuga? Ou seja, o cara até explicou certo, mas com um nome errado. E aí vem o outro cara, moe o sujeito na frente do juiz, e o juiz vai, peraí, o cara não sabe nem física básica. Como é que ele fez esse laudo, porra, esse engenheiro de merda? Não, peraí, vou anular esse laudo.
Tá entendendo? Então, às vezes, uma bobagemzinha pode fazer perder uma causa por não ter, né, no caso nesse caso, por incompetência, às vezes, do laudo técnico do engenheiro responsável, né? Bom, então olha só pra gente não perder aqui. Qual é a causa do calor na radiação? Ondas eletromagnéticas. Qual é o nome principal? Infravermelho. Agora, peraí, que a gente estava discutindo uma coisa que eu ia explicar e não completei. Agora que eu terminei a revisão. Antes de falar desse caso, eu ia falar uma outra coisa. Isso. Né, da densidade. Por que o cara está correto também? Então, olha só. Para o leigo, para a criança, a gente começa ensinando. Por que o óleo boia na água? Porque ele é menos denso. A gente só explica isso no começo. Ou seja, só olhando para a densidade é o suficiente para a gente explicar quem afunda em quem. Concordam comigo? Nós já chegamos a ver esse ano P igual a P0 mais MG hoje? Teorema de Stevin, não foi? E nós vimos logo em seguida o empuxo. MG verde eu chamava, não é? Empuxo é a força que atua num corpo que está submerso na água. Beleza? Esse Mi é a massa específica do líquido no qual o corpo está mergulhado. Tudo bem? Agora pensem vocês. Água e uma bola de óleo. Então aqui é H2O e aqui é óleo. Essa gota de óleo vai em direção à superfície, não vai? Isso só está ocorrendo porque o empuxo que atua nela é maior que o peso. Por que isso ocorre? Para o leigo a gente pode dizer que a densidade da água é maior que a densidade do óleo. Mas na verdade, pessoal, a pressão aqui em cima é menor que a pressão, porque quanto mais fundo, maior a pressão. Vamos dividir aquela esfera em duas semiesferas. A esfera de cima está suportando uma pressão menor do que a semisfera de baixo. Por isso que a força resultante é... Ou seja, embora o empuxo, o Arquimedes tenha aprendido a calcular ele usando aquela ideia do MG verde ali, o que gera o empuxo é o fato de a pressão ser maior. E o que explica o fato de a pressão ser maior embaixo? A gravidade e a altura. Ó, é a gravidade que faz a pressão ficar maior embaixo, não é isso? O peso de líquido. Então tu vê, a densidade é o que a gente usa para ver quem flutua em quem. Mas quem faz essa coisa toda acontecer é a gravidade. Mas tu vê, não podia ter falado dessa maneira para vocês. Por isso que ele é técnico, ele não é professor, entendeu? Ele de repente, ao falar em densidade, se tu questionasse ele... Eu não tive coragem. Mas não, exatamente. Meus amigos, você é densidade, talvez ele aprofundasse mais. Mas talvez para o técnico não é tão fácil fazer essa ligação, entendeu? Ele aprendeu que é a gravidade que separa a coisa. Agora, explicar todo o processo mais bonitinho talvez não seja tão simples. Bonita colocação. Galerinha, esta revisão mata uma questão de somatório que eu vou colocar na prova. É da UFSC essa questão. Eu vou dar uma modificadinha para ficar bem acessível, não vai ter sacanagem. E eu queria também aproveitar para a gente reforçar uma ideia que a gente começou a ver numa aula e não finalizou. O famoso diagrama de fases. Vamos dar uma... Acho que eu vou botar um desafiozinho de diagrama de fases.